A gente já falou que as questões anteriores são a chave para o teu sucesso. E aí a gente tem que conversar de como é que tu vai construir as condições para poder fazer as provas anteriores. O que tu vai ter que construir é tolerância à frustração. Deixa eu contar para vocês uma história sobre tolerância à frustração. Teve uma época em que o xadrez era uma coisa muito importante para o mundo. A época da cortina de ferro. Vocês são estudantes, então vocês sabem bem coisas de história que outras pessoas esqueceram. Vocês sabem, eu espero, o que é a Guerra Fria e tal. Durante a Guerra Fria, a União Soviética mantinha o campeão mundial de xadrez. E aquilo servia como propaganda soviética para dizer que eles tinham um domínio intelectual acima dos americanos. Mas era como era naquela época lá. O xadrez era para ser o rei, o jogo dos reis e a inteligência e tal. Aí surgiu um cara em Nova York chamado Bob Fischer. Esse rapaz americano, um grande fenômeno do xadrez, se tornou campeão mundial jogando contra um russo chamado Boris Spassky. Os russos estavam muito preocupados, a União Soviética, de como é que eles podiam retomar a hegemonia do xadrez. E para isso eles pensaram o seguinte: vamos nas escolas, vamos selecionar aqueles alunos que tenham mais característica para se tornar um grande gênio do xadrez e vamos fazer com que ele se dedique da manhã à noite para xadrez, mais ou menos que nem os caras faziam com as ginastas. Sabe aquelas coisas de Nadia Comaneci na Romênia? Aí acontece o seguinte: os russos queriam saber selecionar as crianças, mas eles não sabiam quais crianças selecionar. Aí eles bolaram um estudo que é super importante e que até hoje, isso aí já fazem 50 anos, é o estudo que baseia a avaliação de escolha de atletas para as equipes nacionais, por exemplo, dos Estados Unidos, de várias coisas olímpicas. Porque quando eles vão escolher para treinar na equipe nacional, os caras não pegam necessariamente o campeão mundial júnior. Às vezes ele pega o 7º lugar da prova. O 7º lugar da prova de campeonato americano júnior de corrida. Porque ele tem mais perfil que o 1º lugar. É. E tu sabe o que é? Eles usam esse estudo lá da União Soviética. Tá, então como é que foi o estudo? Foi assim: queremos selecionar as crianças. Mas quais características que a gente quer? Vamos selecionar como? Aí um cara teve a ideia. O cara disse assim: vamos fazer assim, vamos pegar os 100 melhores jogadores de xadrez do mundo, vamos pedir para eles responderem um questionário. Baseado naquele questionário, a gente vai ter as características daqueles caras e a gente copia essas características nas crianças e pronto, temos quem que a gente tem que selecionar. Fizeram um estudo. Só que o estudo não deu certo. Na verdade, ele deu muito certo, ele só não deu o resultado que as pessoas esperavam encontrar. Eles esperavam encontrar coisas do tipo assim, pessoal: todo mundo que joga muito xadrez é muito inteligente. Se a gente for transpor essa realidade do xadrez para o Enem, seria o mesmo que dizer que só vai passar no Enem em medicina quem é muito estudioso, ou quem é muito inteligente, ou quem sabe muito conteúdo. E é o que os caras na União Soviética esperavam, e é um pouco o que as pessoas que não estão acostumadas ainda com testes que precisam de desempenho esperam do Enem, né? Esperam da preparação do Enem. Mas não foi isso que eles descobriram. Eles descobriram o seguinte: que existem jogadores de xadrez excelentes que são extremamente estudiosos. E existem alguns que não estudam nada. Existem aqueles que, além de xadrez, eles têm várias faculdades, eram estudiosos e intelectuais. E existem aqueles que não tinham nem o 2º grau. Existiam aqueles que eram super organizados e super disciplinados e os que viviam a vida louca. Só tinha uma característica que era compartilhada por todos esses super jogadores de xadrez, e quem não entende de xadrez, nós estamos falando de alto desempenho, então, né? A única coisa que todos os jogadores de xadrez de alto desempenho tinham em comum era uma absurda, muito acima da média, tolerância à frustração.
Tolerar a frustração é o que faz tu conseguir sair da tua zona de conforto, expandir e te tornar uma pessoa capaz de fazer coisas incríveis. Tolerar a frustração é aguentar a realidade como ela é e não desistir das coisas. É a habilidade que tu vai precisar construir para poder fazer as provas anteriores do Enem. Tu vai ter que ser capaz de te defrontar com o exame real e tolerar a frustração de não conseguir de cara fazer a pontuação que tu precisa, para que tu construa as condições para no dia fazer a pontuação que tu precisa no dia da prova, porque tu construiu essas condições. Tá entendendo? Tu vai tolerar a frustração não no dia da prova, porque eu não quero que tu continue tolerando a frustração de rodar, de olhar gente que é muito menos, tem muito menos o perfil, muito pior que tu entrando na faculdade que tu quer entrar. Eu quero que tu tolere a frustração no dia a dia do teu treinamento para que tu não precise viver a frustração do dia da prova. Tá bom então, Marcelo, me convenceu. Eu vou imprimir as provas anteriores. Agora vem o pulo do gato. E tu devia estar assim, ó. Se tu tá realmente prestando atenção no que a gente tá falando, tu tá na cadeira aqui, ó, já querendo... Vou te ensinar como é que tu faz para criar as condições de fazer as provas anteriores. Pega teu papel e caneta que eu vou te ensinar como é que se usa as provas anteriores. E escolhe a prova do Enem que tu tem mais facilidade. Linguagens se presta pro que eu vou fazer, tá? Aí tu pega a prova de linguagens e separa ela em blocos de 10 questões. Então tu vai ter 10, 10, 10 e 5. Não te angustia que o último bloco tem 5 questões, tá? E aí tu vai fazer o seguinte. Pega um cronômetro, um relógio, de preferência não do teu celular, né? Desliga o celular quando for fazer isso, tá? Desliga o celular, pega aquelas 10 questões, marca um tempo, por exemplo, 30 minutos, que é um tempo mais do que suficiente para fazer 10 questões, e faz das 10 questões de 1 a 10, apenas de 1 a 10. Durante essas 10 questões, eu não quero que tu confira as respostas. Eu quero que tu confira no fim. E o que eu quero que tu foque é o seguinte. Lê a questão inteira. Lê as alternativas. Escreve em cima da questão se ela é uma questão média, fácil ou difícil. Se tu achou que ela é fácil, tu bota um Fzinho. Eu nem estou te pedindo para te responder a questão ainda. Estou te pedindo só para te responder para ti. Essa questão é fácil, essa questão é média, essa questão é difícil. Olhou a questão, tem certeza da alternativa correta? Marca a alternativa correta. Passa para a próxima. Passa para a próxima. E vai fazendo isso até acabar as 10 questões. O que eu não quero que tu faça? Eu não quero que tu, em nenhum momento dessas 10 questões, pule a questão, não leia a alternativa inteira, não diga se ela é fácil, médio ou difícil. Tá? Quando tu acabar esse bloco de 10 questões, que tu tem que ter feito em até 30 minutos, tu tranca o relógio. Se tu fez em 25 minutos, não tem problema. Se tu fez em 17, não tem problema. Se tu fez em 32, não é ideal, porque tu tinha 30 minutos para fazer. Por que tu tem 30 minutos para fazer? Porque naquele momento, se te chamarem para ir comer pão de queijo na cozinha, tu não pode ir porque tu tá fazendo prova. A única coisa que eu quero que tu use é a tua caneta Bic. Ao final daquelas 10 questões, tu pode ir atrás de olhar um gabarito, se tu tá curiosa ou curioso, para ver se tu acertou ou errou. E aí tu bota um certo nas que tu acertou e um errado nas que tu errou. É só isso que eu quero que tu faça. Eu não quero que tu vá atrás do conteúdo que tu não sabe, de por que tu errou, de nada disso. Eu só quero que tu faça as 10 questões com atenção e veja se tu acertou ou errou. Aí tu sai, dá uma descansada, vai fazer outra coisa, vai para aula. Depois, quando tu te sentir bem, ainda nesse dia, volta, faz mais 10 questões. Aí tu faz outra coisa, fala com teu namorado.
corrige as 10 questões. O que eu estou querendo fazer nesse primeiro dia, nesses primeiros momentos? Talvez tu tenha que fazer 10 questões num dia, 10 questões no outro, porque tu fica tão ansioso. Eu não quero que tu faça 10 questões e saia correndo com teus professores de cursinho, que tu brigue com a prova, que tu faça um alarde. Eu quero que tu te familiarize com a prova. Eu quero que fazer a prova, olhar uma questão difícil, seja uma coisa natural para ti. Seja natural para ti saber acertar, saber uma questão, acertar uma questão e errar uma questão. Quando tu for fazer blocos de 10, principalmente para o pessoal de medicina, tenha em mente o seguinte: daquelas questões tu só pode errar uma. Então, tu tem que ter focado em cada uma. É difícil tu focar 45 questões, tá focado da primeira até a última com o mesmo foco, o mesmo nível de concentração. Então, os alunos que passam em medicina, eles em geral têm uma estratégia de prova de quebrar a prova em etapas. Alguns quebram de 5 em 5 questões, 9 etapas de 5 questões. Eles tentam gabaritar ou lacrar as primeiras 5, depois as outras 5, depois as outras 5. Eu trabalhava com a ideia de 10 em 10. Porque aí eu daquelas 10 ficava em dúvida em uma, duas, bom, batalho para não... O que tu vai fazer? Tu vai começar por uma prova tranquila, que é a prova de linguagens. A prova de linguagens, o principal esforço que tu vai ter que fazer é conseguir ler aqueles textos enormes e se manter concentrado. É uma prova que exige concentração. Tá? O problema do Enem é que as questões médias, fáceis e difíceis, elas estão distribuídas e misturadas. Não é numa sequência fácil, médio e difícil. Então vamos imaginar que tu vai fazer um bloco de 10 questões. E que a primeira questão que tu fez é difícil, e tu não conseguiu acertar. Aí a segunda questão é difícil, tu não conseguiu acertar. Se tu já acertar 9 de 10, tu já está apavorado. E isso pode acontecer no teu Enem. Uma forma de tu reprovar um aluno excelente no Enem de Medicina é tu botar 5 questões difíceis em seguida no início da prova. O cara já sai errando as primeiras 5, ele mesmo pensa, não sei nada. E na verdade ele ia acertar as outras 40. Mas ele não tem emocional para isso, porque ele não treinou. Então tu vai começar com blocos de 10. Com o tempo, tu vai descobrir que tu vai começar a desenvolver um relógio interno, onde tu sabe se tu está indo no ritmo certo ou no ritmo errado. Quando tu vai começar a não precisar mais do cronômetro. Tu vai olhar e vai dizer, já passou 20 minutos. Tu vai saber. Então o que eu quero que tu faça? O que é o teu treinamento? O teu treinamento é parte daquelas 2 horas que eu imagino que tu está dedicando pro teu estudo ao todo, tu vai te dedicar a fazer blocos de questões de 10 questões. Se a gente for separar o teu treinamento do teu estudo, eu sugiro que tu faça 1 hora ou 50 minutos, não precisa mais que isso, de blocos de questões. Em geral, 2 blocos de questões por dia ou 1 bloco de questão por dia. É assim que as pessoas se preparam nos Estados Unidos para as provas, por exemplo, de residência de medicina. Bom, pessoal, eu quero que tu entenda o seguinte. Imagina que tu vai começar fazendo blocos de 10. E tu vai descobrir que fazer 10 questões já vai te cansar. Olha que coisa incrível. Se 10 questões vão te cansar, como é que tu acha que vai estar a tua cabeça quando tu estiver fazendo a questão de número 85 do dia da prova? Essa é uma das grandes razões pelas quais pessoas mais inteligentes e mais preparadas que tu, mas que não estão fazendo um treinamento de performance, vão deixar a vaga para ti. Elas vão começar acertando mais que tu, porque elas sabem mais que tu no início da prova. Mas tu treinou mais que elas. Quando elas começarem a cansar, a performance dela vai para baixo, ó. Se acontecer qualquer coisa estranha na prova delas, por exemplo, ter 3 questões difíceis seguidas, a performance dela vai para baixo. Se ela não é uma pessoa super concentrada, ela vai fazendo, alguma coisa acontece, passa uma mariposa na frente, ela se distrai e perde 2 questões fáceis. Blocos de 10, tu faz um bloco, respira, pensa, toma um golinho de água se tu tiver, faz um bloco de 10. Quando acabou aquelas 10, tu pode dar uma conferida, inclusive, tu para e respira e diz, pô, completei o primeiro bloco.
Tu vai começar devagar fazendo blocos de 10. Depois tu vai cansar. Daqui a pouco tu vai conseguir fazendo blocos de 20 e não vai cansar tanto. Talvez tu chegue em blocos de 30 e talvez tu consiga fazer assim, olha, eu consigo fazer em 2 horas 45 questões. Que é onde eu paro, tá? Onde é que eu parei na minha preparação quando eu conseguia fazer uma prova inteira em 2 horas e pouco. Eu deixei para fazer as provas de 5 horas mesmo naqueles simulados que eu fiz. Porque se eu estudasse, fizesse uma prova de 5 horas, eu tenho que ir dormir. Olha só, se tu acabou um jogo de futebol profissional, um Grenal, e tu não tá ofegante, tu não tá pingando de suor, meu querido, tu não correu o suficiente. Se tu acabou um bloco de questões, tu não tá cansado. Se tu acabou uma prova de 45 questões que tu ficou 2 horas fazendo, e tu não tá cansado, tua mente não tá um patê, sabe? Que tu não consegue nem saber onde é que tu tá. Tu não está fazendo o esforço que precisa para o resultado que tu quer. Por isso que tu vai começar com 10 bem focado. É isso que eu quero que tu faça, que tu estique o teu elástico ao ponto dele estar tensionado. O cara que faz a prova e dá risada e sai dali e tanto faz como tanto fez, por que tanto faz como tanto fez? Porque metade das questões ele chutou qualquer coisa. E aí pra ti, assim, eu falo muito da medicina, mas eu vou pegar o cara que não é da medicina para finalizar essa aula de hoje. Olha que coisa fantástica. Tu tem 20 questões fáceis na prova, que tu já tá mais do que careca de saber o suficiente para passar. Tu precisa acertar 20 questões para poder entrar numa faculdade gratuita de excelente qualidade. Se tu só estiver tranquilo, acostumado a fazer as questões, tu vai passear pela prova. Porque tu vai acertar 18 das 20 fáceis, 17 das 20 fáceis, e tu vai ter outras 25 questões para chutar 3 certas, meu amigo, para passar. Chuta todas as outras numa letra. Faz 18 que tu sabe, com calma, lendo tudo, e chuta todo o resto na letra que deu menos, tu vai fazer 25 acertos, 26 acertos. 26 acertos, tu escolhe praticamente qualquer curso. Direito, gastronomia, cursos incríveis, cara. De graça. Na tua cidade ou para onde tu quiser passear. Olha que coisa bacana.